inadequação possa aplicar a palavra no coração das nossas crianças. Nós hoje vamos tratar, como já anunciamos anteriormente, sobre a edificação do corpo de Cristo. É muito importante que a gente possa entender essa parte da exposição dos Efésios, meus irmãos. Eu chamo muito a sua atenção para isso. Veja só, imagine comigo que o Senhor tivesse encarnado, descido, sofrido, passado por todo o seu estado de humilhação, morrido, ressurreto, e depois dissesse aos seus discípulos: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, quem crê vocês batizam, e depois vocês ensinam todas as coisas, e vão lá, vai firme, eu estou com vocês, e não dissesse mais nada sobre a edificação do corpo. Será que isso ajudaria a gente como igreja? Não, não mesmo. É por causa disso que o Senhor mandou que os seus apóstolos instruíssem o povo, e a gente tem hoje, registrado na palavra do Senhor, a forma de como a gente se edifica mutuamente, como a gente cresce, como a gente se fortalece no corpo. É sobre isso. Por isso que a escolha da carta aos Efésios não foi à toa. Eu estou falando para uma igreja que está apenas 6 meses, 5 meses, 6, contando a partir de dezembro, se estabelecendo como igreja, sendo plantada. Então é muito importante que a gente entenda isso, que a gente compreenda como é que a gente pode se ajudar mutuamente para que esse corpo aqui, que representa, ou está, ou faz parte do corpo maior de Cristo, possa ser um corpo saudável, que cresce, que fortalece, que aumenta em graça e força. E é sobre isso que nós vamos tratar nessa manhã. O Senhor subiu, mas deixou dons à sua igreja. O primeiro ponto, para a edificação do corpo, o que é que ele fez? A primeira coisa que ele fez, respondendo a nossa pergunta, para nos ajudar a entender o texto, qual a primeira coisa que o Senhor fez para edificar o corpo? Distribuiu dons à sua igreja. Veja o verso 7. E a graça foi concedida a cada um de nós. Graça aqui, na ideia de dom. Por quê, pastor? Porque o final do verso 8, o verso 8 vai citar Salmo 68, que diz que quando ele levou cativo o cativeiro, quando é que Cristo levou cativo o cativeiro? Quando ele ressurgiu, nos libertou das garras de Satanás e da condenação das trevas, e agora nós somos livres do cativeiro do nosso pecado. E quando ele fez isso, ele deu dons aos homens. A sua graça foi dada a cada um de nós. Olha só. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a porção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, Salmo 68, citação de Salmo 68, levou cativo o cativeiro e concedeu o que aos homens? Dons. Primeira coisa que você tem que entender, e eu tenho que entender, se nós estamos no corpo de Cristo, nós temos dom. Nós temos alguma coisa para cooperar com o corpo. Você só tem um dom que Deus não distribuiu à igreja. Do dom de telespectador. De ficar sentado aí e assistindo. Isso não é dom. Isso é a nossa pecaminosidade. Todos que estão aqui nesse ambiente, todos, inclusive as crianças que estão sendo desenvolvidas, todos nós recebemos um dom para cooperar com o corpo. E a gente precisa entender que o dom que a gente recebeu não é para a nossa vanglória, não é para o nosso envaidecimento, não é para que a gente queira receber aplausos. Não, o dom que nós recebemos é dom para servir ao corpo. Servir ao outro. Servir a todos como instituição, como corpo espiritual. O Senhor não concedeu o dom de ficarmos sem fazer nada, de darmos um tempo. Eu vejo crentes, irmãos, erradamente dizendo assim, não estou dando um tempo de igreja, eu estou dando um tempo de serviço. Não existe. Você não pode cair nessa cilada.
Quando você faz isso, você esfria a sua participação no corpo. E você para de receber nutrientes do corpo e para de ofertar também nutrientes para que o corpo fique fortalecido. Você precisa entender que você não tem escolha. Se você é do corpo de Cristo, você tem que servir. Já pensou? Imagine comigo, se os dois pés da gente, um só, o direito, resolvesse fazer greve e não andar para canto nenhum. Nós não conseguiríamos trabalhar. Nós não conseguiríamos alimentar o corpo, porque nem da cama para a cozinha, para tomar uma água ou comer alguma coisa, o pé direito queria sair. O que acontece com isso? O corpo enfraquece. O pé também começa a enfraquecer. Não receber nutrientes necessários, ele mata a si mesmo e enfraquece o corpo. Esse pé terá que ser o quê? Cortado. E ao ser cortado, todo o corpo sofre. E ao todo o corpo sofrer, enfraquece. O corpo talvez exista sem um pé, pode existir. A gente sabe, conhece muitas histórias de amputação por várias doenças. Ok. Mas como é que fica esse organismo? Debilitado, fragilizado, enfraquecido. É por isso que quando Deus distribuiu dons, ele deu para que a gente coopere com o corpo. Veja aí o que está no verso 9. Ora, aquele que quer dizer. Ora, o que isso quer dizer? Paulo agora, sob a autoridade apostólica, está interpretando o Salmo 68. Presta atenção. Se eu fizesse isso daqui, vocês poderiam reclamar da minha exegese, da minha hermenêutica, que eu sou homem falível. O apóstolo Paulo também é um homem falível, mas estava sob inspiração divina. E ele está aplicando o Salmo 68. E como é que ele faz? Olha o que ele diz. Ora, o que isso quer dizer? Subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Quem deu este dom, quem distribuiu esse dom, é poderoso e tem autoridade para fazer. Por quê? Porque ele conquistou essa posição. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Se eu chegasse aqui e dissesse assim para vocês, Cirlane, você tem o dom, minha irmã, de tocar. Cirlane olhar para mim e dizer assim, o senhor está doido? Qual é a autoridade que eu tenho para dizer que Cirlane tem o dom de tocar se ela nunca pegou no instrumento? Então eu não tenho autoridade para fazer isso. Agora, Jesus, que veja o movimento que o texto faz. Ora, o que quer dizer o que subiu, senão também aquele que o fez, o quê? Desceu, ele estava na sua glória, desceu, encarnou, morreu, foi ainda mais para a profundidade interior da terra, depois fez o quê? Subiu com a autoridade de quem venceu e que livrou a gente do cativeiro. Isso é a dinâmica do texto. Tem gente aqui que fica variando aqui nesse texto, dizendo, não, é porque ele foi lá no inferno. Esse texto não trata disso. Lá no inferno e pregou os cativos, isso é outro texto. Não tem a ver com isso aqui. Aqui não. A dinâmica do apóstolo Paulo é dizer o seguinte, aquele que estava na glória, desceu, encarnou, se humilhou, morreu, foi sepultado, foi ainda mais imergido na terra, para depois subir. Essa é a dinâmica do texto. E se limite a isso. Hoje, esse texto só se limita a isso. Em outros lugares, a gente pode discutir. Mas aqui a dinâmica é aquele que subiu, que desceu, é o mesmo que subiu e tem autoridade para distribuir os seus dons e talentos à sua igreja. Então, a primeira coisa que eu e você temos que entender nesse texto é que eu e você recebemos dons, meus irmãos. E recebemos dons para quê? Para a gente só servir na hora que a gente quiser, na hora que for favorável, na hora que a gente estiver disposto, na hora que a gente já tiver resolvido o trabalho da semana. Não. É na hora, é toda hora, todo instante. A gente precisa ter essa disposição, essa dinâmica de servir ao Senhor. Segundo aspecto do texto,
é que o Senhor concedeu pessoas dotadas à igreja de talentos para edificar a sua igreja. A gente precisa entender isso. A gente precisa identificar essas pessoas. Veja a partir do verso 11 como é que está o texto. Aquele que desceu é também... Desculpa, verso 11. E ele mesmo, ele quem? Cristo, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Veja, o Senhor deu o dom de apostolado à igreja. Sim. Deu o dom de profecia à igreja. Sim, os profetas eram isso. Ele deu o dom de evangelista. Sim. A questão é que ele concedeu isto para quem e como? Primeiro, ele disse que deu apóstolos à sua igreja. Os apóstolos foram aqueles que lançaram a base da igreja. Os apóstolos foram aqueles que foram chamados diretamente por Cristo, viram o testemunho da ressurreição e testificaram também escrevendo ou sendo conteúdo do escrito da palavra de Deus. Então esses apóstolos, eles tiveram o seu papel na edificação da igreja, escreveram as escrituras, interpretaram o Antigo Testamento, escreveram a obra de Cristo, foram testemunhas da ressurreição, realizaram sinais e prodígios como sinal do apostolado, lançaram assim a base da igreja no mundo. Temos os seus escritos, somos uma igreja apostólica. A gente não nega isso. Somos uma igreja que está afirmada na doutrina dos apóstolos. Mas isso não quer dizer que temos apóstolos hoje. Absolutamente. Nós precisamos entender o que o apóstolo Paulo está fazendo, é narrando na perspectiva do que estava acontecendo, do que tinha acontecido e o que estava sendo vindo na perspectiva dos apóstolos. Mas isso não quer dizer, por isso que a diferenciação dessa primeira parte do texto, quando a gente diz que ele concedeu os dons à igreja, a diferença agora é que ele concedeu os homens com determinados dons para a edificação da igreja. E esses homens não necessariamente existam mais. Por exemplo, alguém me perguntou ontem, mas pastor, como é que a gente pode provar que os apóstolos, eles não existem mais? Além de tudo que eu já disse, quem foi chamado diretamente por Cristo nos dias de hoje, quem viu a sua ressurreição de forma ocular nos dias de hoje, e quem escreveu palavra de Deus, ou foi conteúdo da palavra de Deus nos dias de hoje? Ninguém. Mas tem uma coisa, quando os apóstolos estavam vivos, quando o apóstolo Paulo foi se despedir de Éfeso, ele mandou chamar de Mileto, ele estava em Mileto, ele mandou chamar quem para dizer que não ia mais se encontrar com os efésios? Mandou chamar os presbíteros. Por que não chamou os apóstolos de lá? Cadê os apóstolos? Desde aquela época, os apóstolos já sabiam que o grupo sucessório do apostolado eram os presbíteros. Por isso que chamaram os presbíteros. Na reunião extraordinária de Atos 14, Atos 15, quem estava presente? Os apóstolos e os presbíteros para discutir as questões que vinham trazidas por Paulo e Barnabé dos gentios. Os apóstolos sabiam que eles eram um grupo de pessoas que tinham limite de tempo de existência. E agora quem toma conta da igreja? Os presbíteros, junto com os diáconos que os apóstolos mesmo estabeleceram em Atos 6. Então, cuidado para ler o texto direito nessa perspectiva. Ele mesmo concedeu, não necessariamente conceda, mas concedeu no passado, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Pastor, quem são os profetas na perspectiva do apóstolo Paulo? Aqueles que... Os profetas são aqueles que explicaram o ensino apostólico, ou necessariamente aqueles que vieram antes dos apóstolos, profeta do Antigo Testamento. Existia profeta no Novo Testamento também, e a função desses profetas era confirmar, tanto antes como depois,
o mesmo ensino do colégio apostólico. Não dá mudança. Que Cristo é o centro da nossa vida. Que Cristo é a salvação, é somente por Ele. Eles não modificaram a mensagem dos apóstolos, nem antes e nem depois. Aqueles que foram profetas do Antigo Testamento anunciavam o cumprimento das profecias em Cristo Jesus. E aqueles que foram apóstolos, profetas no Novo Testamento, continuavam a mensagem também de edificação que os apóstolos ensinaram. Então não há diferenciação aqui. Os profetas do Novo Testamento explicavam o sentido do ensino apostólico nas igrejas. Encorajavam os crentes, chamavam ao arrependimento, consolavam e fortaleciam os crentes na fé. Esses eram o papel dos profetas também no Novo Testamento. O que eles fizeram no Antigo? Chamaram o povo ao arrependimento, mostraram o caminho da fé, mostraram o caminho de salvação em Cristo Jesus, apontando para Cristo que viria. Os profetas de hoje, pastor, aqueles que continuam fazendo a mesma coisa, ensinando o povo a palavra de Deus. Somente isso. Não há nenhum tipo de previsões futurísticas. Não há nenhum tipo de evidência. Isso são videntes. Os profetas têm compromisso com o anúncio da palavra do Senhor. Nós vamos estudar na escola bíblica de hoje como é que você interpreta a profecia. E vocês vão perceber que 90% das palavras do profeta não tinha a ver com o futuro, tinha a ver com o tempo presente. Tinha em dizer ao povo, arrependam-se, porque Deus virá e castigará vocês. Deus pesará a mão sobre vocês. Essa é 80% da profecia do Antigo Testamento. 10, 15% é o restante por eventos preditivos. O profeta tem compromisso com a palavra, o profeta tem compromisso com o Senhor. E a gente precisa entender que isso é que edifica a igreja de Cristo. E os evangelistas, pastor, eles são aqueles responsáveis por pregar a palavra de Deus no mundo, pelo mundo. Se lembra de Estevão, daquela época? Se lembra de Timóteo? Quando Paulo escreve a Timóteo, Paulo diz o quê? Faz a obra de um evangelista. Qual era a obra que Timóteo tinha a fazer como evangelista? Anunciar ao mundo a ressurreição de Cristo, seu senhorio. Chamar as pessoas ao arrependimento. E elas deviam se sujeitar ao Senhor. Prometer perdão de pecados e vida eterna em nome do Senhor Jesus, se elas se arrependessem. Essa é a obra dos evangelistas. Essa é uma obra que continua ainda hoje. Todos os evangelistas fazem a mesma coisa. Mostram Cristo, anunciam a ressurreição de Cristo ao mundo. Chamam o povo ao arrependimento. Mostram a esperança da vida eterna. Nós temos hoje ainda evangelistas. E pastores e mestres. São esses que pastoreiam, que guiam, que governam a igreja. Eles instruem e regulamentam os crentes no ensino apostólico. Eles não saem do ensino apostólico. Os pastores comprometidos com a palavra do Senhor, eles se mantêm no ensino apostólico. Eles não têm compromisso com o ensino de homens. Eles têm compromisso com o ensino da palavra de Deus, que está alicerçada na doutrina dos apóstolos. Pastor fiel não tem compromisso com marketing, não tem compromisso com a sua própria imagem, ele tem compromisso apenas de tentar, na sua pequenez, na sua falibilidade, ser fiel às Escrituras. Esse é o compromisso do pastor. Ele não pode ter compromisso com a família A, B ou C, porque tem mais dinheiro ou mais recursos dentro da igreja. Ele tem compromisso em agradar somente ao seu Deus e em pregar fielmente a palavra do Senhor. Se isso vai fazer com que a igreja dele seja grande ou pequena, não importa. O resultado é com o Senhor. O que importa é que ele continua sendo fiel à palavra de Deus. Isso é que pastor e mestre faz. Ele não tem compromisso com outra coisa. Tem compromisso com o ensino. Se vai agradar a OB, ele não tem compromisso com isso. Ele tem compromisso de mostrar claramente a maneira de que as pessoas devem se relacionar entre si. A maneira como eles têm que serem batizados, convertidos, introduzidos à igreja. Esse é o papel do pastor. Eles celebram a Santa Ceia, eles aplicam o sinal do batismo, eles têm compromisso com as festas e a comunhão do dia do Senhor. Ele não é estrela da igreja. Ele é o mais que serve. Ele não é aquele que tem que ser exaltado. Ele é aquele que se alegra quando o noivo está com a noiva. Ele é amigo do noivo. Ele é aquilo que João Batista disse quando olhou para Jesus.
e disse: o noivo está presente, e o amigo do noivo fica muito alegre, e que o importa é que o noivo cresça, que ele cresça, e que o amigo diminua. Essa é a função pastoral. Essa é a função do mestre. Se esmerar no caminho do ensino. Se esmerar no caminho do aconselhamento. Chorar com os que choram. Sorrir com os que se alegram. Tem todo tipo de emoção. É casamento, de casamento a sepultamento no outro dia. Ele tem um misto de coisas que acontecem ao mesmo tempo. Esse é o papel do pastor. Então, é isso que Deus deu à sua igreja. Por que isso é importante? Porque ele deu a gente. Louvado seja Deus que nós temos pastores ainda, fiéis. É um material em extinção, é verdade. Mas não vai ser extinto, não, porque ele vai proteger a sua igreja, ainda vai continuar dando pastores à sua igreja, mestres à sua igreja, evangelistas à sua igreja. E nós temos que se alegrar com isso. E valorizar isso, que o Senhor continua edificando a sua igreja. Mesmo em tempos tão terríveis, tenebrosos, pós-cristãos, que nós vivemos, meus irmãos. Eu acredito muito na perseverança da igreja, porque é o Senhor que edifica, é o Senhor que fortalece a sua própria igreja. E ele mesmo disse: a porta do inferno não prevalecerá contra a sua igreja. E louvado seja o Senhor por isso. Terceiro e último aspecto. Tá bom, ele deu dons a cada um de nós. Ele deu os homens como apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para cuidar da sua igreja. Amém. Agora, para quê? Qual é o objetivo de tudo isso? Através desses ofícios, Deus executa o seu propósito em relação à sua igreja. Ele edifica o seu corpo. Veja a partir do verso 12 como é que está lá. Com vistas, com propósito de aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Eu gosto muito dessa passagem, porque a perspectiva de que o Senhor deu os dons à sua igreja de homens para edificá-la, não é para que você venha aqui, receba a sua bênção, se fortaleça no domingo para trabalhar, para vencer a semana, como que a sua semana fosse o principal da sua vida. Como que o seu trabalho fosse aquilo mais essencial da sua vida. Ouça de novo, volte, eu convido todos vocês a olhar de novo para o texto, com calma. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para quê? Para que eles conquistem seus sonhos, seus objetivos, seus sonhos americanos? Não. Para o desenvolvimento do seu serviço. Para que você e eu, nós desenvolvamos mais os dons e talentos que a gente tem para servir ao reino. Aí eu vejo, meus irmãos, muitos de nós preocupados com muitas coisas, menos em ofertar o seu serviço para o reino. A gente se preocupa com as nossas metas e nossas programações financeiras. E a gente fica triste quando não recebe uma palavra de incentivo e poder. A melhor coisa, o melhor poder que pode acontecer na sua vida é você se desprender absolutamente das coisas desse mundo e trabalhar, sim, fazer o que tem que ser feito, mas nunca com o coração aqui. Sempre com o coração nas coisas do reino. Sabe por quê? Porque o seu esforço será eterno. Enquanto você fica preocupado só com as coisas daqui, o seu esforço é terreno, pequeno e medíocre. Agora, quando eu estou me esforçando para que eu viva as coisas daqui, sim, eu tenho que comer, beber, trabalhar, vestir, ok, mas isso não está no meu coração. Essas coisas não me prendem mais. Eu estou acima disso, eu estou sobre isso. Aí sim, eu estou trabalhando para coisas eternas. Para que esse corpo seja edificado, para que minha filha, meu filho, os filhos dos meus irmãos que estão ao lado, eles possam crescer entendendo. Essa igreja não tem um coração aqui, ela tem um coração na eternidade. Porque aqui é muito medíocre. Aqui a gente está passando já você não tem força mais para aguentar o trampo. E quando esse dia chegar, você vai olhar para trás e vai dizer o quê? Eu perdi? Eu desgastei? Cadê minha vida toda? Eu não podia ter investido em coisas do reino?
Cuidado. Para quando você chegar na velhice, olhar para trás e dizer, eu desperdicei. Você não terá mais tempo para modificar a rota. Ah, eu perdi meus filhos por causa de trabalho. Você não terá mais tempo. Para. Pensa. O que você precisa? É tanto assim. É pouca coisa. Não é demais. A pandemia mostrou para nós que nós precisamos de muito pouco. E já esquecemos da lição da pandemia. Voltamos à doidice e à correria desenfreada de novo. O mundo parou. Deus ensinou ao mundo. Vocês precisam, na verdade, de mim. De mim. E a gente já esqueceu. Não podemos investir em coisas que não sejam eternas. Eu não quero meu esforço, minha vida, meu dinheiro em coisas que vão passar. Eu quero meu esforço, minha vida, meu recurso, minhas influências, meu pensamento, meu serviço em coisas que vão para a eternidade. Porque aí eu lucrei. Aí eu lucrei, de verdade. Você precisa e eu mudarmos a perspectiva. Ele concedeu os dons a gente, homem a gente, para que a gente sirva, para que a gente se fortaleça e invista no seu reino. Para que mais, pastor? Segunda coisa. Além de aperfeiçoamento dos santos, para edificação do corpo de Cristo. Além de você se edificar, você precisa pensar no corpo. E eis, talvez, o nosso maior desafio. Meus irmãos, nós somos naturalmente egoístas. Nós temos a prerrogativa de pensar primeiro em nós, e quando a gente resolve tudo, aí a gente está disposto a pensar um pouco no outro. Mas se nossa casa, nossa vida, não está supostamente organizada como a gente quer, a gente não está pronto a se doar muitas vezes. Mas quem disse que o aperfeiçoamento dos santos se dá quando eu só posso servir quando eu estou totalmente organizado? Se fosse assim, os grandes servos de Deus, eles nunca serviriam ao Senhor. Pense comigo, quando foi que o apóstolo Paulo começou a servir, esse mesmo apóstolo que escreve a carta aos Efésios, começou a servir a igreja? Quando ele estava com a sua vida totalmente organizada ou quando ele tinha perdido a sua posição social, tinha enfraquecido, tinha perdido a posição no Sinédrio, tinha sido praticamente escorraçado de seu ciclo de amizade? Há uma discussão se Paulo era casado ou não, mas depois disso você não vê mais ele falando de família, de igreja, de esposa. Há uma suspeita que ele pode ter sido casado por causa do Sinédrio, da posição que ele ocupava, tinha que ser casado. E Paulo talvez tinha sido ou não importa, mas pegou numa situação de fraqueza. E quando é que ele começa a servir de fato ao Senhor? Nessa posição de vulnerabilidade. Eu não sirvo porque eu sou forte. Eu sirvo porque eu fui chamado para isso, mesmo na minha fraqueza. Essa é a diferença. Você não serve porque você é forte, porque você está com tudo organizado, porque você tem condições favoráveis. Não, você serve porque você foi chamado para servir. Você foi chamado para servir ao Senhor. Então, que você possa pensar sobre isso. Então, primeiro, no verso 12, a gente foi recebido esses dons para a edificação, desenvolvimento do serviço. Depois, para a edificação do corpo, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Você serve para imitar o seu Senhor.
Você serve para imitar o seu Senhor. Não esqueça, Cristo estava no estado de humilhação quando ele nos serviu. Estava também no estado de vulnerabilidade. Vulnerabilidade. O Senhor estava encarnado, limitado e serviu a gente. Então sirva. Não espere as coisas melhorar para servir. Sirva. Sirva. Para que você consiga atingir a estatura, ou pelo menos caminhar para se parecer com o seu Cristo, que se viu independente dos tempos. A outra coisa, para que o Senhor concedeu o dom da sua igreja? Para que não sejamos mais sozinhos, mas estejamos todos juntos em um só propósito. Veja o verso 14. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pelas astúcias com que induzem ao erro. A outra coisa que Deus concedeu dom à sua igreja é para que a gente não fique como meninos. Que alguém oferece um confeito, um pirulito a mais, uma bala, e a gente saia correndo porque a gente vai ganhar algum benefício porque alguém está nos ofertando. Você não é mais menino, você não pode ser mais menino assim. Deus está chamando a gente para uma maturidade cristã. E a maturidade cristã, a gente tem que perder o comportamento de menino, de criança, de infantes, que quando precisam ser tratados, fazem birra, cara feia, diz que vai embora. Que vá, infelizmente. Eu espero que todos nós sejamos crentes maduros o suficiente e não meninos que precisam ser corrigidos e a gente sejamos todos nós corrigidos, inclusive eu, para que a gente melhore, para que a gente viva como maduros na fé. E não para você sair daqui, dodóizinho, cheio de mimimi, e dizendo que vai embora. Você não foi chamado para isso. Você foi chamado para ser maduro no Senhor e fortalecidos por doutrina sadia e não ficar aí artimanhando os homens, te ludibriando, te convidando você para viver o que você nunca vai viver se não for em Cristo. Veja como Paulo constrói. Agitado de um lado para o outro. Fica que nem bola de ping-pong para lá e para cá. Levados ao redor por todo o vento de doutrina, porque não para se solidificar. Porque não para amadurecer. Não para aprofundar. Fica rolando. Ouve, questione, critique, pergunte, mas se fortaleça. Para que você não seja, pelas artimanhas dos homens, diz o texto, levado ao erro. Tem muitos de nós que se encanta com pouca coisa demais, meu irmão. A gente precisa se encantar com a beleza e a profundidade desse evangelho que pode transformar nossa vida e nosso caráter. Eu não posso querer um evangelho que me diga apenas que eu vou vencer, que eu vou triunfar, que eu vou ser campeão. Esse não é o evangelho do Senhor Jesus. O evangelho do Senhor é uma transformação profunda de fazer com que a gente deixe de ser meninos e passamos a ser homens maduros, mulheres maduras, crianças com o coração fortalecido no Senhor, para que a gente se pareça mais com o nosso Cristo. Esse é o chamado para nós. Você não foi chamado para ficar para lá e para cá. Ouve, aprofunda, questiona, perde tempo, investe tempo. Não seguir pelo seu sentimento, você vai errar. Na hora que você estiver chateado com a sua igreja, com o seu pastor, com o modo das coisas, vai, conversa, aprofunda, discute. Talvez você não tenha visto ainda o ponto. Ou talvez eles precisam melhorar. Amém? Eles melhoram também. Mas não sejam levados por astúcia de homens que querem induzir vocês ao erro. Ou a mim também. E a última coisa que a gente precisa entender é que Cristo faz tudo isso para que a gente cresça. Cresça. Veja o verso 15 e 16.
Mas, segundo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetuou o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Eis uma das melhores figuras. O corpo todo justo, edificado, trabalhando, crescendo juntos. Eu disse às crianças, nós não podemos ver como ilhas, isolados. A figura que Deus estabelece para o seu povo é um corpo. E o funcionamento do corpo, pare e observe. Tudo funcionando, quando o corpo está saudável, tudo funcionando redondinho. Tempo de comer, tempo de dormir, tempo de descansar, tempo de trabalhar. O corpo saudável, reagindo aos seus estímulos, às suas reações bem vivas e fortalecidas. Nós precisamos entender que essa é a maior imagem, o maior desejo que a gente possa ter é pertencer ao corpo. Não queira ser só. Não ache, veja, o maior engano da gente nessa parte é achar que é melhor sozinho. É menos trabalhoso sozinho, pastor. É mais fácil eu ficar em casa. Não. É mais fácil eu não me envolver tanto para eu não me machucar, pastor. É mais fácil eu ficar na minha. Não é. E o dom que você recebeu? Você vai fazer o que com ele? Enterrá-lo? Vai dizer que não é com você? Eu sei que é a parábola dos talentos, mas eu costumo interpretar aquelas palavras do talento de uma maneira um pouco diferente. Eu sei que talento é uma medida de uma moeda na época. E eu estou encerrando, eu estou partindo para as aplicações finais. Eu sei que a parábola dos talentos é uma parábola que a gente deve ser entendida, lida, a primeiro princípio, como moedas, como medidas de dinheiro, medida monetária. Eu sei. Mas eu não vejo nenhum problema da gente pegar aquilo e fazer uma aplicação mais estendida com os dons. É como Deus tivesse dado 5 a um, 4 a outro, 2 a outro e 1 a outro. Imagina que Deus tenha distribuído os seus dons e talentos aqui, e ele fez isso. Talentos no português, de dons, de capacidade, de habilidade. Vamos pensar nisso. E aqueles que receberam a quantidade de 5 multiplicaram para 10. O que receberam de 2, multiplicou para 4. O que recebeu 1, enterrou. Vocês conhecem bem a parábola. Ao de 5 foi dito servo bom e fiel. Ao de 2 foi dito servo bom e fiel. Ao que enterrou, e a justificativa era: eu sei que o senhor colhe onde o senhor não plantou. Eu sei que o senhor exige, ele diz isso da própria boca dele. Para que eu não perdesse aquilo que o senhor me deu, está aqui de volta o que é seu. O que é que Deus disse quando você pega o teu talento e esconde? Ele disse: servo mau e infiel. Você sabia de tudo isso. E porque você, pelo menos, não pegou meu dinheiro, colocou no banco, para que rendesse alguma coisa para quando eu voltasse. Não era para você ter feito isso, colocar no banco. Era para você ter rendido o dom que eu te dei, os talentos que eu te dei. Para que houvesse edificação para você e para todos que estavam ao seu redor. E você pega o que você tem e engaveta, por quê? Qual é a desculpa que você vai dar naquele dia, diante do Senhor? Porque o pastor não te deixou fazer? Porque a tua igreja te impediu? Se a sua igreja, seu pastor está te impedindo de desenvolver os teus dons e talentos, saia dessa igreja. Porque Deus vai cobrar de você. Agora, certifique-se primeiro se você falou com o seu pastor, com a sua liderança, com a igreja, para ofertar o seu dom. Ou você quer fazer da sua maneira? Da sua maneira, não. Da sua maneira, não. Da maneira que o corpo precisa. É diferente.
Às vezes a gente não está servindo com nossos dons e talentos dentro da igreja porque você quer fazer do seu jeito. Do seu jeito, não. Do seu jeito não resolve. O que resolve é do jeito que o corpo precisa. Isso não quer um chamado à mediocridade. A gente manter tudo aqui, o louvor aqui. A gente está vendo o nosso louvor, graças a Deus, se fortalecer. Eu pego o louvor porque está mais aqui perto. É um exemplo que eu estou... Mas a gente pode fazer isso na escola dominical, em todo lugar, na liderança. Eu não estou chamando um chamado à acomodação à mediocridade. Se o louvor pode melhorar, que melhore. Se tiver que entrar um e sair outro para que o louvor melhore, melhore. Mas que todos aqui tenham um coração para servir e glorificar o nome do Senhor. É melhor do que vaidade de talentos. Agora, se a gente puder juntar duas coisas, é o ideal. Todo mundo que sabe pudesse servir e adorar o nome do Senhor. Mas o que a gente importa é que a gente tenha uma banda extraordinária, mas que ela nos ajude no louvor congregacional a glorificar e bendizer o nome do Senhor. Esse é o objetivo. Agora, se a gente puder juntar duas coisas, melhor. Não é um chamado à mediocridade. Que cante-se os melhores, que toque-se os melhores, desde que eles não queiram aparecer. Desde que eles queiram servir. Que aqui suba nesse púlpito, quem tem condições de pregar, que pregue. Não tenha ciúme. Você vai ver muita gente passando por aqui pregando. A gente está só apenas no começo estruturando. Mas que desde que sejam fiéis à palavra do Senhor, que sirvam. Que sirvam. Agora, cuidado. Você foi chamado para a edificação do corpo. Para que você seja beneficiado, não da maneira que você quer, mas da maneira que é preciso. É preciso. E a última coisa, para a gente encerrar, eu queria convidar a todos nós a refletirmos na grande importância de recebermos a palavra de Deus. Meus irmãos, muitos de nós queremos edificar o corpo, mas com perspectivas diferentes, com conhecimentos diferentes, com ideologias diferentes. Não podemos fazer assim, temos que todos convergir para a palavra dos apóstolos. Veja, o Senhor começou a dizer que ele deu dons e deu os apóstolos, os profetas. Existe um rumo, existe uma maneira de fazer essa edificação. Não é de qualquer jeito, é todo mundo em torno da palavra, como a gente viu domingo passado. E a gente vê de novo aqui o texto nos mandando edificar o corpo através da doutrina dos apóstolos. Então não pode ser por causa da... mas eu tinha experiência em outras igrejas, eu tive experiência. Não traga isso para cá. Vamos sentar e vamos discutir biblicamente como é que a gente faz para edificar esse corpo. Pega as suas experiências do passado, ok, coloque na mesa, mas discuta a realidade da igreja que você está agora, no momento que você está agora, no ano de 2024, na América, no contexto de igreja migratória. Aí você coopera com o corpo. Mas não, você quer trazer os modelos, os fantasmas do passado você traz também. Os modelos você traz também. Vai ser ruim para aqui dentro, não é saudável. O saudável é que todos nós se acalmemos e coloquemos as escrituras como base da nossa ação. E digamos assim, vamos todo mundo por aqui. Aí nós temos um caminho a seguir. Aí nós temos um caminho que converge para que todo o corpo, bem unido, bem ajustado, cresça e se fortaleça. Tem espaço para todos servirem. Todos. No corpo de Cristo, todos servem. Para que a gente viva a edificação verdadeira desse corpo. Que a nossa igreja possa ser encontrada como um corpo e não um retalho, uma coxa de retalho. Como um corpo e não um corpo esfacelado, cheio de pedaços soltos. Mas que a gente tenha liga. Que a gente tenha entrosamento. Mesmo que a gente tenha que bater cabeça algumas vezes para ajustar, mas que a gente ajuste. Porque nós somos do mesmo corpo, o corpo de Cristo, para a glória e o louvor dele. Amém? Que o Senhor aplique a sua palavra.